Bom dia, vamos para a nossa aula de história. Nós estamos trabalhando, né, nesse capítulo aqui sobre a África. Nós vamos falar hoje da África para o Brasil. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a África. Então, afrodescendentes, eles correspondem a mais de 50% da população brasileira, ou seja, mais da metade, né, da população brasileira é de afrodescendentes. As culturas, tradições, hábitos e os costumes estão presentes em nosso país. Então nós temos, usamos, né, assistimos, conhecemos culturas, hábitos e costumes dos negros, né, dos africanos, no nosso dia a dia. As características físicas deles são bem perceptíveis, ou seja, dá para a gente notar quando é um afrodescendente e quando não é, ok? Continuando, não vieram por vontade própria, foram escravizados, 350 anos de trabalho escravo, realizaram diversas atividades de fundamental importância para o desenvolvimento do Brasil. Por exemplo, eles não vieram por vontade própria, eles foram trazidos escravos, né? Já presos naquela época, certo? Não foi assim, você quer dar uma volta lá no Brasil? Não, não era assim. Era trazido como escravo, eram presos e sem ter vontade ou não de vir. Foram escravizados. Assim que eles chegaram aqui, eles já começaram a ser escravizados lá, né? Na África, quando eles foram trazidos sem ter vontade. Depois eles chegaram aqui no Brasil e eles foram escravizados. Famílias foram separadas, né? Onde tinha pai, mãe e filho, dependendo da necessidade do fazendeiro da época, eles foram separados. 350 anos de trabalho escravos, ou seja, eles trabalharam por 350 anos na vida deles para os outros, sem receber nada. Ainda apanhavam por isso, né? Ainda passavam por maus tratos. E, como eu disse, muitas coisas que existem no Brasil, certo? Atividades e a economia do Brasil aumentou muito também naquela época, foi em função dos negros, dos escravos, ok? Algumas etnias que vieram para o Brasil, não foi só um tipo de etnia, ou seja, um tipo de povo, um tipo de tribo que veio para o Brasil, de tribo africana, foram várias. Eu coloquei essas aqui, mas tem muitas outras, ok? Balantas, majancos, sererês, tenês, tuculeres, quicis, como eu botei aqui, entre outras. Foram muitas outras que vieram para o Brasil. Quem são os afro-brasileiros? São os nomes dos africanos nascidos no Brasil. Então, se vem aqui um casal de africano e tem um filho aqui no Brasil, ele é considerado afro-brasileiro, ok? E é um grupo composto pela população de negros e pardos. Você olhar, tem pessoas na certidão de nascimento que tem lá como pardos, tá? Então faz parte desse grupo de afro-brasileiros, ou seja, tem no sangue, tá na etnia, o sangue africano, ok? Como é formada então a população aqui? De brancos, 48%, ok? 2% só, menos da metade. De pardos, 44%. Negros, 7%. Asiáticos e indígenas, 1%. Ou seja, se você somar 44 mais 7%, vai dar quanto? 51%. Desculpe. 51% de negros e pardos, certo? Lembra que eu falei que essa aqui é a descendência afro-brasileira, que nasce no Brasil, essa aqui, ó, certo? Então, negros e pardos, certo? Juntando os dois dá 51%, ou seja, mais da metade da população brasileira é formado de afrodescendentes, pessoas que são descendentes da África ou que já nasceram aqui, ok? Mas que os pais são da África. Agora vai ter uns slides que vai mostrar de uma forma como os negros, né, algumas tribos ou várias tribos na África ainda se caracterizam, certo? É bem marcante a forma como eles ainda até hoje mantêm a tradição e a cultura deles, ok?
Então, assim, vocês viram, né? Essas são algumas tribos africanas que ainda se caracterizam, são bem marcantes, né? Nos negros, nas tradições, nos costumes deles, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Beijos!